Jesus deixou alguns ensinamentos difíceis de seguir. Um deles foi: ame o seu inimigo. E aí, é possível amar os nossos inimigos? Esse é o tema de hoje do Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal, é rapidinho e vai nos ajudar muito. E hoje nós vamos falar sobre esse mandamento tão importante de Jesus e eu considero um mandamento muito difícil de ser seguido, né? Muita gente tem até dificuldade de entender o porquê desse mandamento de Jesus. Então a gente já vai começar com o vídeo de Jesus falando sobre esse mandamento lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, né? Jesus deixou esse ensinamento para a gente. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Então olha aí, né? O mandamento de Jesus está lá em Mateus 5, do 1 ao 7. Amai os vossos inimigos, corrigindo um ensinamento que é: ame o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Esse era o ensinamento anterior. E aí, o que está por trás desse mandamento? É possível amar os seus inimigos? Cara, é muito difícil, porque muitas pessoas confundem esse amor com a proximidade, com você ter que conviver, com você estar muito... ter empatia é uma coisa que a gente tem falado muito hoje, né? Tá aí as bandeiras com as minorias, todo mundo tem voltado muito para esse tema, que é muito importante. Mas o amor, ele tem muito mais a ver com a atitude do que, de fato, sentir, né? O amor é decisão. Então, dentro disso... É bom ressaltar isso, né? O grego tem várias palavras que são traduzidas como amor. E o amor ágape não é um amor de um sentimento, é um amor de uma decisão. Eu decido amar, né? Não está condicionado ao que o outro faz para mim, né? Está condicionado à minha postura interna. Então, é possível amar o meu inimigo desde que eu tenha limites de convivência com essa pessoa, né? Porque se eu for colocar para dentro da minha casa o meu inimigo, aí eu estou sendo boba, eu não estou cumprindo o mandamento, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que o ser humano tem não é somente em amar o seu inimigo, mas amar quando você vê que algo ruim aconteceu com um inocente. Por exemplo, uma pessoa que matou uma criança, uma pessoa que entrou numa escola e assassinou. A gente tem dificuldade de olhar para aquela pessoa que cometeu aquele crime, pensar: como eu posso amar uma pessoa dessa? Né? E se ele não fez mal para mim, não é meu inimigo, eu nem conheço essa pessoa, mas ele fez mal para aquela criança, ou para aquele animal, para aquele idoso. Mas eu acho que o inimigo que Jesus fala é no sentido bem amplo, né? É todo mundo que não me ama. Porque ele fala assim: ó, se você amar quem te ama, é normal, todo mundo faz isso. Ame os vossos inimigos, ama quem os persegue. Então, assim, eu considero esse inimigo, todo mundo que não me ama acaba entrando nesse conceito do inimigo, né? Então, é o que a Ana falou ali, é você amar sem esperar nada em troca da pessoa, sem esperar uma retribuição. Você ama por uma decisão. E Jesus, tudo que ele ensinou, ele foi o exemplo, ele foi o modelo. Então, a Bíblia diz que Jesus nos amou até o fim, ele nos amou primeiro, e ele sendo crucificado, ele lá está orando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele não retribuiu as pessoas conforme as suas atitudes, mas e teve momentos que Jesus repreendeu os fariseus lá, por exemplo,
quem estava vendendo no templo, porque ali era a hora dele ser firme. E isso faz parte do amor também. Se eu amo alguém, o pai que ama corrige, o pai que ama disciplina. Então, muita gente interpreta esse ensinamento como uma visão de passividade, né? Então, podem fazer o que quiser comigo, que eu vou continuar te amando. Até igual a questão do perdão, né? Eu vou perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa e vou mantê-la no mesmo lugar que ela estava antes. Ela vai continuar me ferindo no mesmo lugar. Então, essa questão é muito delicado, porque cumprir o mandamento de amar ao seu próximo como você mesmo, mantendo a sua autoestima, e quando a gente fala de autoestima, a gente está falando dela não estar nem para baixo nem para cima, ela está adequada. Então, eu coloco o limite para o outro não me fazer mal, mas eu não quero o mal do outro. Eu quero o bem do outro, eu continuo plantando o bem, né? Eu acho que indiretamente também amar o inimigo está ligado a perdoar ele, né? Já que a gente muitas vezes não quer amar o nosso inimigo, muitas vezes a gente não quer perdoar alguém, mas a gente precisa, porque é uma decisão, precisa aprender. E como eu falei, muitas vezes nem sempre eu vou ser, né, a que vai ser prejudicada, mas pode ser uma pessoa próxima a mim. E, às vezes, a tônica com que aquela pessoa te conta algo diz muito sobre aquele caso. Sim. Né? Por isso a gente precisa entender que sempre ouvir os dois lados. Mas, enfim, quando uma pessoa chega e te conta um caso, a gente logo fica, meu Deus, por quê? Às vezes toma as dores, né, daquela pessoa. Exatamente. E, às vezes, nem é tudo aquilo. E você acaba odiando sem querer uma pessoa. Não vamos falar odiar, que é uma palavra muito forte. Mas você tem um desgosto por aquela pessoa, não se sente bem quando, né, olha para ela, já fica meio desconfiado. Então, assim, acho que isso é muito perigoso também, entendeu? E como a gente está falando aqui no programa, né, de amor, né, de amar, é coisa que a gente tem que aprender. E muitas vezes vai ser difícil, como o Cristiano falou no começo, mas é um treino. A gente tem que treinar sempre para poder adquirir a perfeição. Quais são os benefícios de cumprir esse mandamento? De amar o próximo? É. Bom, acho que primeiro a gente está falando sobre perdão. Quando a gente não perdoa alguém, faz mal para você mesmo, né? Porque você é paz, né? Então, paz porque, interior. Assim, o mandamento fala de dois extremos: odiar e amar, né? São dois extremos. Só de eu não estar no extremo do ódio já me fez bem. Se eu já deixar de odiar os meus inimigos, já me fez bem, porque o ódio nunca vai fazer mal para ninguém, né? Bem para ninguém. O ódio sempre vai trazer. E ele vai fazer mal primeiro para você, né? Para quem sente o ódio, para quem guarda rancor, guarda mágoa, para quem não perdoa. Então, só de eu não odiar, de eu não ser uma pessoa que vive movida pelo ódio, é muito ruim você viver movido pelo ódio. Às vezes, Cristiano, a pessoa não é movida pelo ódio, mas ela é movida por um sentimento de como eu falei, né, de desgosto. Eu não gosto de estar próximo dessa pessoa, não quero ela Tem perto muito ódio camuflado de indiferença também, né? A pessoa diz que não está sentindo nada, não deu oi porque não fez diferença. Na verdade, está colocando debaixo do tapete, está odiando aquela pessoa, aquilo está aparecendo como sintoma, né? Então... E outra, a gente vê as coisas muito de uma forma natural, né? A gente tem que entender que tem um lado espiritual. Então, o primeiro passo aqui que eu acho para eu conseguir amar o meu inimigo é orar e pedir a Deus para me ajudar nisso. Pedir a Deus para me ajudar a ser uma pessoa, através do Espírito Santo, dos frutos do Espírito, né? Eu consegui uma transformação do meu caráter, da minha maneira de pensar. Então, é algo espiritual, é algo sobrenatural. Como que alguém que odiava, alguém que só desejava o mal, daqui a pouco essa pessoa se torna uma pessoa boa, uma pessoa que... É tão espiritual que é interessante assim, não sei se já viveram essa experiência, mas de quando você não gosta de alguém, está com ranço da pessoa por algum motivo, né? Você está com aquela... Acho que é a sua palavra certa. Ranço, não é ódio, é um ranço da pessoa. Quando você começa a orar por essa pessoa, é muito incrível, porque você passa a amar a pessoa, né? O segundo passo é esse: eu orei pedindo a Deus me ajudar. Aí eu começo a orar pela pessoa. Aí é isso aí que você falou. Você, ao invés de odiar aquela pessoa, de ter ranço, qualquer que seja o nível, você começa a amar. Você passa a amar aquela pessoa e gostar dela. E aí tem um outro benefício, porque quando você ama o seu inimigo, a pessoa está esperando o seu ódio. Você vem com amor, você quebra aquela pessoa. E aquela pessoa que era o seu inimigo acaba se tornando seu inimigo. Eu já tive várias situações que eu passei por isso. Uma vez no trabalho,
Tinha uma pessoa lá que, sem eu fazer nada, ela começou a me perseguir, e eu sempre retribuía com amor, com amizade, com atenção, e a coisa inverteu depois, né? Então, assim, você desarma a pessoa quando você a ama ao invés de odiá-la, né? Uma vez eu passei por uma situação assim, quando eu estava no colégio, eu tive uma professora de matemática, e, gente, eu nunca gostei de matemática, não é minha área, eu sou de humanas, não sou de exatas. E eu nunca gostei de matemática, que esse negócio de trem, de fazer conta, embaralha na minha cabeça, enfim. E essa professora, ela era muito exigente. E eu comecei a ficar com ranço dela, eu comecei a ficar com ódio das aulas dela. Eu já estava formando no magistério, a gente tinha aula, e eu ficava pensando, nossa, essa mulher é muito exigente. Às vezes ela passava 5 folhas de atividade para a gente fazer em casa, fora as outras matérias. E eu só ficava com ranço dela, sabe aquela coisa de... Por fim, não tinha como eu escapar. Eu tinha que fazer, né? E, por fim, de tanto que ela ficava pegando no nosso pé, não só no meu, mas da turma, de fazer as atividades, de se empenhar em estudar e tudo, eu fui ficando boa na tal da matemática, na matéria dela, e eu comecei a olhar para ela com outros olhos, porque eu comecei a me afeiçoar a ela, porque eu estava aprendendo. Então, assim, aquilo que eu tinha de ruim, que eu não gostava, que eu olhava para ela, que eu ficava com raiva, toda vez que ela enchia a gente de atividade, que ela exigia da gente, eu fui ficando boa no negócio. Virou gratidão. Virou gratidão. Comecei... Tem inimigos que aparecem na nossa vida para nos fazer crescer, né? Eu falei, o que seria de Davi sem Golias, né? O Golias... Foi o que promoveu ele, né? Que promoveu ele, que aparentemente era um inimigo gigante, difícil de ser vencido. Ele fez com que Davi fosse promovido, né? Tem um vídeo da internet, esse vídeo é forte, gente. Olha essa situação aí, realmente, essa mulher, ela colocou em prática o amar o inimigo. Vamos ver. Olhe para mim. Você está perdoado em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Eu continuo orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel está morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Eu continuo orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha que forte esse vídeo, né? Uma mãe perdoando o assassino do filho dela, né? Exercendo ali esse mandamento. O extremo, né? dessa situação. O domínio próprio, né? É. Porque para você exercer isso aí, você tem que ter um domínio muito grande dentro de você. E liberar perdão é uma ação, é um sentimento, é uma decisão, é tudo ao mesmo tempo. Então, mas se a pessoa olha... Tem gente que olha isso e fala, não... Como é que eu vou perdoar o assassino do meu filho? Eu quero que ele seja condenado, eu quero que ele seja morto também. E eu imagino... Que ele sofra, né, pelo menos. Eu imagino que quando isso acontece, a dor da pessoa continua ali do mesmo jeito. Mas essa mãe que perdoou, que liberou, a dor dela passou de uma forma muito mais leve, né? De uma forma muito mais Você rápida. quebra o ciclo, né? Porque toda marginalidade, ela vem... A gente falando do extremo agora, né? Ela vem de um histórico ali. Então, se você for conhecer os pais desse homem, né, desse jovem, os avós, os bisavós, com certeza tem um ciclo de muita rejeição, de muita falta de amor. E aí, quando vem alguém que tinha tudo para realmente odiá-lo e essa pessoa ama, ele aprende algo que ele não estava no vocabulário dele ainda, né, emocional. Tem um outro vídeo que eu já assisti de um psicopata mesmo, americano, que nunca chorou na vida, o cara não tem sentimento. E
quando um pai perdoa ele no julgamento, e mesma coisa, ele tinha matado o filho daquele pai, sai uma lágrima do olho dele. Então, olha só que força, né, que o perdão tem, que o amor tem. Olha, gente, o texto de Romanos 12, o apóstolo Paulo está pegando os ensinamentos de Jesus e está colocando, juntou aqui em vários princípios. Primeiro ele fala, não torneis a ninguém mal por mal, Romanos 12, 17. Mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Então, eu não vou querer fazer o bem, eu não vou querer amar. É normal eu sentir algo negativo, mas eu vou me esforçar por causa de Jesus, pelo que Jesus fez por mim, para fazer o bem a todos os homens. Aí ele fala no 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem hora que não depende de mim, eu amei, eu fiz tudo, eu perdoei, mas a pessoa continuou agindo da mesma forma. Então, aí já não cabe mais a mim. Aí olha o 19, ele fala assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, por que muita gente tem dificuldade de entender esse perdão? Quando eu perdoo, e eu não quero mais o ódio, eu não quero mais o desejo de vingança, aí isso significa que eu fui bobo, que não foi feita justiça, que a pessoa fez tudo que ela fez e ela continua ilesa? Não. Aí vai entrar a justiça de Deus. É nesse momento que Deus pode agir, né? E a minha justiça é falha, mas a justiça de Deus não é falha. Né? No versículo então, quando 21, eu decido amar o meu inimigo, eu estou deixando Deus fazer justiça ao invés de eu tentar fazer justiça com minhas próprias mãos. Né? E aí ele termina no 20, falando, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou forte, seja, muito forte. Né, quando você cumpre a palavra de Deus, sempre tem uma recompensa. Uma recompensa, um benefício, uma colheita. Né? E quando você faz isso, meu inimigo está com sede, eu dou ele de beber, ele está com fome. E a gente vive num mundo hoje tão cheio de ódio, né? Um mundo muito polarizado. Muito egoísta, né? Só voltado para as próprias vontades. O que é da direita odeia o da esquerda, o que é da esquerda odeia o que é da direita, o que é as minorias, né? O que é de uma minoria odeia o outro porque ele não sofre as coisas que ele sofre e vice-versa. Então a gente vive num mundo tão cheio de ódio, né? E se as pessoas colocassem em prática esses ensinamentos, a gente viveria tudo mais fácil, é uma né? utopia, eu sei, mas o mundo seria bem melhor. Mas é uma utopia que a gente precisa... Assim, claro que a gente está falando de um ideal. Mas se a gente deixa de buscar o ideal, a gente nunca chega no ideal. Mas se a gente deixa de buscar, nós estamos desistindo do bem, né? Sabe o que eu acho que é pior? As pessoas estão falando aí fora, né, a minoria, que a Bíblia está cheia de discurso de ódio. Eu falei, Deus, vocês estão falando que a Bíblia está com discurso de ódio, então você está falando que Deus odeia. Isso aí está completamente errado. Deus não é um Deus de ódio, Deus é Deus de amor. A Bíblia é um livro de amor, é um livro de compreensão, de ensinamento. A própria palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Qual que é esse conhecimento? É lógico, conhecimento natural, humano, que a gente tem das coisas, mas principalmente conhecimento da palavra de Deus. Né? E perecer é o quê? É você deixar de viver, é você morrer, enfim, você definhar. Isso é perecer. Então, assim, muitas vezes as pessoas passam por dificuldades na vida dela porque elas não conhecem, não procuram entender, não procuram buscar conhecer. E isso faz com que elas acabam vivendo situações que elas não queriam e não acabam aprendendo também coisas que elas deveriam aprender. Como, nesse caso, aprender a amar as dificuldades, passar por elas e amar os inimigos. Enfim. Eu acho que o grande... Assim, que a Bíblia fala que nós temos que amar o nosso inimigo, todo mundo sabe, né? Agora, a dificuldade para cumprir essa palavra, eu acredito que é na falta dessa malícia, assim, da diferença do amor que é sentimento e do amor que é decisão. Então, estabelecer limites é saudável para qualquer relacionamento. Aonde existe falta de limite, existe abuso. Então, quando eu sei os meus limites e eu comunico isso para o meu próximo, eu consigo amá-lo, porque ele não está passando nenhum limite. Eu coloquei uma barreira que está ali, intransponível, né? Para uma pessoa mentirosa,
Eu não vou dar a oportunidade da mentira me atingir diante disso. Eu não quero mudar que ela é mentirosa. É a escolha dela, tudo bem. Mas essa mentira não vai entrar no meu coração de alguma maneira. Então, eu vou me blindar de alguma maneira, né? A pessoa que quer o meu mal, se eu vou chorar para essa pessoa, se essa pessoa ver que eu estou triste naquele dia, o que vai acontecer? A gente estava falando disso aqui no início do programa, né? Eu vou mostrar que eu estou triste? Vou. É para quem eu sei que me ama. Para quem eu sei que eu confio, que se importa comigo. Para as outras pessoas, eu vou ser a Ana, pessoa distante. Isso não é falsidade, isso é inteligência, né? Eu vou deixar entrar no meu coração, ter acesso ao meu coração, quem não vai pisar no jardim. É isso mesmo. Você tem um livro aí, Aninha, para mostrar para Tem um livro muito bom da Bispa Lúcia, Não Desista de Você. Então, você que está passando por um desafio e quer vencer esse desafio, a nossa Bispa traz muita sabedoria nesse livro. Eu tenho certeza que vai ser ótimo para você vencer os desafios e encontrar o melhor em você mesmo, na sua construção. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Se você quer ser um patrocinador do nosso programa, quer ver sua marca divulgada pelo YouTube, pela Rede Gênesis e pela Sara Brasil FM, entre em contato com a gente, manda um direct lá no Instagram do programa, no @semlimites.tv, tá bom? Vamos chamar mais um vídeo da internet. Pode soltar para a gente. Não devolver o mal com o mal, simplesmente dizer eu não retribuo o mal que me fizeram, é apenas uma atitude passiva. Pagar o mal com o bem é uma atitude ativa. Muitas vezes a gente apenas pensa que devemos evitar fazer o que é errado, mas a Bíblia não nos ensina somente a evitar fazer o que é errado, como também nos ensina de forma intencional a fazer aquilo que é correto. Por exemplo, em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados, não condeneis para que não sejam condenados. Aqui ele está falando do que de errado nós não podemos fazer. Mas depois em Mateus 7, 12, ele diz: fazei aos outros o que quereis que vos faça. Ou seja, eu não apenas me guardo de fazer o mal que eu não quero receber, mas eu decido praticar o bem que eu espero que me seja feito, independente de como agiram para conosco. Nós precisamos entender que andamos baseados, fundamentados em princípios, não apenas de forma reativa. Infelizmente, a maioria das pessoas, às vezes muitos cristãos, estão apenas respondendo, reagindo à forma como lhes tratam. E o ensino bíblico, para mim e para você, é diferente. É mais do que você vencer a ofensa, é ir além do perdão, é dizer eu retribuo o mal com o bem. Olha aí, legal esse princípio, né? Essa forma de chegar. Eu posso, é o que eu falei também no início, eu posso ser passivo. Então, a pessoa me fez o mal, beleza, eu sou cristão, não vou retribuir com o mal, mas também, não, Jesus quer de nós uma proatividade, né? Então eu vou retribuir o mal com o bem, eu vou surpreender aquela pessoa. Pontualmente, né? Exatamente. E tem um ponto aqui também, gente, que tem hora que a gente é o inimigo. E é muito bom se alguém nos amar nesse momento, né? Ai, credo, como que eu sou inimigo? Você faz mal para alguém, você não é perfeita. Você... Uai, eu? Uai, eu? Eu não sou uma santa, gente. Tem pessoas que vão olhar para você. Por exemplo, vou dar uma lista aqui. Quem que é o inimigo mais difícil de amar? Escolhe aí, tem que escolher um deles. Seus inimigos, adversários políticos, pessoas de outras culturas ou etnias, colegas de trabalho ou de escola que causam problema, que são pessoas ruins, pessoas com valores morais diferentes dos de vocês, criminosos, pessoas de outras religiões ou pessoas que causaram muito sofrimento para vocês. Todos. É muito interessante que essa lista fala sobre preconceito, não, né? Não dá para escolher um ali não, dá não. Eu acho que dá. Tem muita gente ruim ali naquela lista. Eu acho que, por exemplo, pessoas de outra religião, eu amo de boa. Pessoas de outras culturas, outras etnias. Que fica matando os crentes de graça? Que chega lá, prendeu os cristãos na jaula e afogou eles? Você lembra disso? Poxa vida, olha, difícil mais povo aí, viu, gente? Eu não lembrei desse caso aí, não. Pois eu lembro disso aí, ó. Eu acho que pessoas que nos causaram muito sofrimento, eu acho que é o mais difícil. Eu acho que quanto mais próxima a pessoa está de nós, mais pisa no nosso calo, mais difícil é, né? Então, assim, é difícil amar
é mais difícil para quem amar o preconceituoso, para quem está vivendo aquele preconceito, né? Então, o quanto dói na pele é diretamente proporcional. Geralmente, né? assim, às vezes as pessoas que mais vão nos machucar e nos ferir são as pessoas que mais estão próximas de nós. Então, a gente tem que exercer mesmo, como diz a palavra, suportai-vos uns aos outros em amor. Entendeu? Suportar, e não é só simplesmente de suportar, de ter que aguentar, não, mas muitas vezes também é o suporte de você ajudar aquela pessoa a melhorar e sair dessa situação, né? Então, são os dois contextos. Então, gente, tem que trabalhar e exercer muita nossa fé. Amém? E nosso amor, claro. Tem outro ponto também, né? Tem uma frase famosa que eu sou meu maior inimigo, né? A gente luta com... Então, eu preciso me amar eu acho que muito. Nessa lista seria eu. Já que eu sou meu maior inimigo, né? Eu vou me amar muito e vai ser importante isso, né? Então, gente, é amar sem exceção, é o que Jesus ensinou e só traz benefícios. Quando você coloca isso em prática, quando você exerce. Vocês lembram de alguma situação assim, prática, que vocês tiveram que amar alguém ali que estava te perseguindo, que estava desejando mal? Não vou nem falar de perseguição, mas às vezes você sofre uma injustiça, você já olha com aquela pessoa com um olho ruim, já gera um sentimento ruim dentro de você. Às vezes não é necessariamente um ódio, mas, como eu falei, você fica com um rancinho daquela pessoa. Então, ali você já precisa aprender a exercitar o amor, né? É uma situação. Eu acho que isso aí é válido também. Eu acho que essa questão do ranço também ela é muito alimentada, né? Então, às vezes, você... Já aconteceu comigo, por exemplo, de evangelizar alguém. Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu tinha uma célula na escola. E aí tinha a galerinha mais... que era assim, todo mundo cresceu junto e eu entrei depois nessa turma. E aí tinha o pessoal que andava junto há muito tempo, era o pessoal mais popular, assim. E eu fazia a célula na hora do intervalo, né? Uma vez por semana tinha a célula, eu sempre fazia no dia de prova, porque eu conseguia aprender a matéria rápido, então eu fazia a célula e dava a revisão rapidinho, todo mundo ficava para a célula. E aí tinha um menino que ele era o mais popular, assim, ele dizia que ele tinha um jeito comigo, parecia que ele me odiava. E eu fingia que eu não percebia e seguia fazendo as minhas coisas. E no último dia de aula ele veio pedir oração pelo pai dele, ele aceitou Jesus, foi muito marcante, assim. Então, acho que o ranço, ele fica muito alimentado. Imagina se você odiasse ele, se eu reagisse às provocações dele durante o ano, né? É isso mesmo. Olha aí, gente, bacana esse tema, eu gostei. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, vai ser rapidinho e vai nos ajudar muito, tá bom? Quem quer conhecer a gente, onde que é, Aninha? Você que está aqui em São Paulo, venha na Rua Augusta, 2027, pertinho do Metrô Consolação. Nós estamos aqui aos domingos, às 10 da manhã, e também às 18 no Culto da Família, que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para a sua vida, ouvir uma palavra de vitória, que receba o nosso abraço, né? Vem conhecer a gente, conta que você veio através do programa, do YouTube, da televisão. E você que não está em São Paulo e quer assistir também os nossos cultos, entra no site saranossaterra.com.br e clica na aba Igrejas. Lá você tem todos os endereços de todas as Saras Nossa Terra que nós temos no Brasil, com os horários de cultos, os números de telefone, né, o nome dos pastores. Tenho certeza que vai te edificar muito também. É isso aí. Tá super feito aí o convite para você, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Chegamos ao final do nosso programa. Um forte abraço. Fique na paz.